A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvinte! Eu sou a Sofia Kercher e está no ar mais uma edição do Universidade 93,7. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está a Jaqueline Silva. Oi, Sofia. No programa de hoje vamos entender melhor sobre o conceito de cozinha de herança através de restaurantes espalhados por São Paulo. Hoje você vai conferir estabelecimentos de culinária colombiana, grega, síria, judaica, congolesa e caiçara. Além de entender melhor a história desses restaurantes, vamos contar um pouco da experiência de quem trabalha com essas culinárias específicas. E para comentar as nossas reportagens, contamos com a presença ilustre da Silvana Azevedo. Ela é jornalista gastronômica, mestre e doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP. Tudo isso você confere agora no Universidade 93,7. Este é o terceiro e, infelizmente, último episódio do nosso especial sobre culinária de herança. Os arquivos da primeira e segunda parte já estão disponíveis no nosso site, que você acessa em usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossa convidada comenta as matérias de Jaqueline Silva sobre restaurantes de tradição judaica de Zedeli e Aline Novakoski, que aborda a culinária congolesa. Silvana, nas suas pesquisas você já estudou essa parte histórica, a origem, esses processos de alteração de culinária tradicional, que nem acontece no Zedeli? O que você notou? São similares? Tanto essa alteração da comida, adaptação, né, na verdade, da comida italiana, quanto a adaptação da comida judaica? Eu acho que o caminho que se percorre para essas modificações, ele se repete sim, né? Então, tem toda uma questão relacionada à interculturalidade, a forma como essa receita viaja, né? E é curioso a gente ouvir a dona Rosa dizendo que ela não mudou quase nada, que é uma receita de 6.000 anos. Gente, vale uma reflexão essa fala dela, né? Primeiro que... O que era a cozinha de 6.000 anos atrás? A gente não tinha os utensílios que a gente tem hoje para começo de conversa, né? Então, o gefilte fish, que é um bolinho de peixe. Como que era? Qual era a técnica usada para fazer esse bolinho? Né? Então, hoje a gente tem recursos na cozinha para fazer esse prato que por si já muda, né? Por si já muda essa receita. Então, essa questão dessas adaptações, elas se dão por uma série de questões, né? Então, tem a questão do ingrediente, o que a gente encontra na cozinha, é um outro país. Então, voltando de novo, falando do gefilte fish. Os peixes que nadam nos mares aqui do Brasil, que é o que ele usa para fazer, não é o mesmo que nada em outros mares, entendeu? Então, aqui a gente faz o gefilte fish, em geral, com o pacu, com a carpa, com a traíra, com a tainha, que é um peixe daqui dos nossos mares, não, né? Das nossas águas, que esses são peixes de rio, Sim, né? sim. E eles não consomem o peixe de pele, né? Só o peixe de escama. Então, essas receitas, elas se modificam pelo próprio produto, né? Então, essa modificação e essa adaptação, ela sempre vai acontecer. Não importa qual seja o tipo de cozinha que a gente esteja falando, né? Se é a cozinha judaica, se é a cozinha japonesa, se é a cozinha portuguesa. O produto já te mostra um caminho, né, para essa modificação. E a partir dessa questão relacionada ao produto, a gente tem essa questão da cultura que você traz de fora, né, e a que você encontra aqui.
Então, nesse contato entre essas duas culturas, a gente usa até esse termo dentro dessa pesquisa, a gente encontra o terceiro espaço, que é não exatamente você ter a cultura que vem de fora, nem eles absorverem completamente a nossa, mas você encontrar um meio termo para isso. Né? Então, é onde você vai tendo essa cozinha que ela vai sofrendo essas adaptações. Tem um autor que escreve livros sobre a cozinha judaica, que eu achei muito interessante que ele diz. Ele fala assim, que não há uma cozinha judaica, não existe, mas sim uma forma judaica de fazer a culinária dos outros. Porque quando a gente fala de cozinha judaica, a gente está falando de uma cozinha que ela é pautada por uma série de preceitos religiosos. Sim. Né? Sim. Então, você tem várias regras a serem seguidas. Né? Então, você não pode ter essa mistura da carne com laticínio. Né? Então, tem ali uma passagem que diz que não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. Né? Então, o peixe de pele, que não é permitido, a carne de porco, que não entra nesse cardápio, os crustáceos. Então, ela está completamente pautada em cima de preceitos religiosos. Então, quando você vem com essa bagagem religiosa e entra num outro lugar, então você começa a fazer essas adaptações dentro do que é possível. Né? A gente tem uma receita que é bem curiosa, não sei se vocês sabem, que surgiu dessa questão, dessa adaptação que foi feita, porque essa questão relacionada aos judeus, né, um povo que foi perseguido, né, ao longo da história, eles foram expulsos de vários lugares, então eles, né, foram se movimentando muito ali. A gente tem a alheira, Sim. que é um Nossa, prato, né, uma receita de origem judaica, ela faz parte da cozinha portuguesa. Portuguesa, aí você fala, minha avó é portuguesa e faz Exatamente. muito, é apaixonada. E foi criada justamente por causa desses novos cristãos, porque não bastava dizer, né? Eles precisavam provar que eles não eram mais judeus. E aí, o provar que não eram mais judeus também estava associado aos seus hábitos alimentares, porque eles eram perseguidos. E eles precisavam dizer que eles não eram judeus. Porque senão eles, né? Então, eles diziam que eles não eram mais judeus, só que eles eram. E como que eles podiam provar que eles não eram? Comendo linguiça, que é feita com carne de porco. Sim. Mas eles não podiam comer. A religião não permite. Esse é meu ponto. Sim. Isso, né? exatamente. Então, o que eles fizeram? Criaram a alheira, que é a base de pão, alho, temperos. E aí eles comiam essa linguiça para dizer, olha, não somos mais Tentando judeus. driblar, né? Tentando driblar um pouco. Mas, na verdade, eles estavam eram, dentro sim. ainda seguindo o preceito religioso deles. Que lindo. Interessante. É lindo. muito bonito isso. Então, dessa forma, a gente vê como essa cozinha se transforma, né? E olha só que curioso, a alheira entrou para o receituário português. Sim. Independentemente de você ser judeu ou não, come-se alheira em Portugal. E descendentes portugueses no Brasil, também no meu bairro também tem uma comunidade portuguesa, também tem uma festa que é só para comer alheira. Juro por Deus. É muito... Nossa, pra minha avó é um evento, assim. É um Quando ela evento. vê no mercado, o olho dela chega a brilhar. E a Dona Rosa fala, né, dessa coisa que a cozinha deles é europeia, né? Mas aí, se ela é inspirada nas delis nova-iorquinas, Sim. né? Que são mesmo. Então, você já vê como que essa cozinha que o Zedeli faz viajou, entendeu? Então, ela sai da Europa, passa pelos Estados Unidos, né? Chega aqui no Brasil já com adaptações, né? E tudo bem, assim, né? Você não precisa demarcar um território especificamente. Eu levantei um dado, assim, bem rápido. Nos anos 2020, a estimativa é que existiam mais de 7 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos. Sim. E eles levaram a cultura deles, entendeu? Os preparos todos e tal. Então, assim, natural que a cozinha que o Zedeli sirva tenha essa herança que passou por ali, Sim. né? Então, é uma reflexão, na verdade. Eu tô aqui dizendo, mas eu não conheço essa cozinha com profundidade, né? O suficiente para dizer que não é bem assim o que ela está dizendo. Mas é algo que vale, assim, uma reflexão nesse sentido, né? Porque tem essa preocupação de autenticidade que ela coloca o tempo todo, né?
Também dá para sentir na fala dela essa questão da importância da identidade, né? Ela fala que ela é gaúcha. O orgulho, né? Então, esse orgulho do ser gaúcho. E aí já tem uma mistura, né? Porque a mãe é gaúcha, mas o pai veio da Ucrânia. Sim. O marido que é paulista. Gente, já vejo essa combinação na cozinha, o que vira, né? Então, como que dá para ser muito rigoroso? Sim. Como você consegue ser? Porque todas essas influências, na hora do preparo, ela entra para a panela. Sim. E assim surgem novas receitas, assim, dos próprios imigrantes italianos, quando se encontraram aqui, pensando numa Itália recém-unificada, que não tinha essa ideia ainda de um país, né? Então, você tinha essas cozinhas regionais. Ainda existem, né? É assim como no Brasil, a gente tem as nossas cozinhas do Brasil. Então, só que ali naquele momento, a gente não estava nem pensando em região, a gente estava pensando na cozinha do Bruno, que se encontra com a cozinha do Giovanni. Então, vamos falar das mulheres, né? Na verdade, que eram elas que iam para a cozinha. Sim. E aí, uma que tinha acabado de chegar da Calábria, a outra de Nápoles, né? Da Campanha. E essas influências se encontraram aqui e a gente tem esse surgimento de receitas que são muito próprias nossas. Sim. Né? Então, isso vai acontecer em várias outras culturas, né? Então, acho que é legal. E uma coisa que vocês colocam é essa sensação de estar num restaurante de família, né? Sim. Que é algo que está presente ali, ela faz questão, afinal de contas, ela está ali, é a alma do lugar. Eu sei que esses quadros de família são recentes no restaurante, então você vê esse exercício de trazer essa referência familiar, que é uma herança que é muito importante para ela. Uhum, né? Sim. Tanto que você comentou no Acrópolis, né, que a alma do lugar também era o seu traço. O seu traço, o Tracívolos Petrasques. Exato. E hoje em dia tem uma foto enorme dele. Eu não sei se ela existia antes ou se ela foi posta depois que ele faleceu, mas assim, tem uma foto na entrada. Você olha direito e tem uma foto enorme dele para deixar bem claro que realmente ele é o coração do lugar. Então é realmente isso. Mas é isso. Acho que é muito... É muito curioso ver como essa cozinha vai se transformando, né? E ela vai... E é isso, a cozinha é um organismo vivo. Sim. Né? Pra gente entrar um pouco, viajar um pouco agora e entrar também um pouco nessas questões, a gente vai ser transportado para o continente africano, porque a nossa repórter Aline Novakoski foi até Sumaré visitar o restaurante Congolinária. Ele foi fundado em 2017 e já conta com 2 unidades. Além disso, o Congolinária é um restaurante vegano que preza pelos sabores do Congo, mas muito mais voltado para os ingredientes naturais. O intuito é que quem visite possa conhecer quase todo o cardápio por meio do rodízio. Chegando num canto bem escondidinho da rua Afonso Bovero 382, você encontra uma plaquinha bem pequenininha escrito Restaurante Congolinária. E aí você começa a subir a escada e você mal sabe o que esperar lá em cima. Tem muitas pinturas na parede e uma grande escada. E aí, quando você vai entrando, você acha um lugarzinho bem pequenininho e bem aconchegante, com 2 ambientes. Aqui no Congolinária existem pratos à la carte, mas o que a galera mais vem pra provar e o que mais sai é o rodízio. Você paga R$ 39,90 por uma experiência completa de comida congolesa e vegana do chefe Pichu. E agora eu vou falar com o Andrew para falar um pouco mais sobre toda a história desse lugar, sobre como ele conheceu o chefe Pichu e virou seu braço direito. Conheço ele desde 2017, se eu não me engano, né, quando ele ainda tinha um projeto de fazer eventos, né? Não era fixo, não era um restaurante fixo, ele ainda tinha esse sonho ainda, fazia alguns eventos, determinados lugares, festas, shows, etc. Aí ele conseguiu aqui em cima do fatiado, no espacinho, quando começou, né? Uma ideia muito particular dele, que ele sempre quis. Ele começou com as moedinhas dele, juntou as moedinhas dele, começou. Muito difícil, né? Você fazer algo que não é popular, uma comida que seja boa, sem carne, que todo mundo goste, né? Que a grande maioria dos nossos clientes não são veganos, né? Então é algo bem difícil pra gente fazer. Ele começou fazendo e aí a gente foi desenvolvendo, melhorando, acertando que
de acordo com o feedback, a gente vai acertando algumas coisas, mudando algumas coisas para ficar mais agradável para todo mundo que vem, né? A gente recebe muita gente aqui do mundo inteiro, famosos do Brasil, etc. Mas a gente tenta tratar todos da melhor forma possível, sem diferenciar nada e que todos se sintam muito bem aqui, é o nosso objetivo, né? E aí ele deixou a gente aqui divulgando essa ideia, né? Que seja algo popular, que não seja algo muito gourmetizado, elitizado. Tá muito bom. E logo depois de conversar com o Andrew, começou a experiência que foi esse rodízio. E aí minha amiga Juliana, que tá vindo aqui pela primeira vez junto comigo, vai contar um pouco mais pra vocês. Tem uma grande variedade de pratos e a gente consegue experimentar vários deles, assim. A moça fala, a Cecília, que foi a quem nos atendeu, falou sobre as panelas, né? Que a gente até achou que as panelas iam ficar na mesa, mas elas vão passando. Ela vai trazendo a panela, serve a gente, depois volta pra cozinha ou vai atender uma outra mesa. E aí a gente pode experimentar de tudo um pouquinho. E aí tem 2 pratos que eu achei interessante. Um chama cachori, que é um bolinho com batata, shimeji e gengibre, que é muito bom. Foi um dos primeiros que veio. Foi o primeiro que veio. E também tem um que chama simba, que é um prato com arroz, com vegetais cozidos num suco de gengibre. E também couve com pasta de amendoim e o bolinho que vem junto com esse prato. Então, foram os que eu mais gostei, mas tem muita variedade. Shimeji, couve, vegetais. Tá. Saindo aqui do Congolinário, eu me despeço de vocês, com a barriga cheia de história para contar. Eu deixo essa super indicação para quem está passando aqui pela região de Sumaré. É uma escadinha que você não dá nada por ela e lá dentro você descobre um mundo de novos sabores e tudo muito leve, né, por ser uma culinária vegana e uma culinária também muito acessível, baseada nos preços que você vê aqui por São Paulo. Então eu estou muito feliz, eu estou muito animada de ter descoberto essa nova culinária. Então, assim eu me despeço de vocês. Eu sou a Aline Novakoski, diretamente de Sumaré, do restaurante Congolinária. Silvana, a gente acabou de falar sobre o restaurante Congolinária e a gente estava conversando um pouco também sobre isso. A culinária congolesa muitas vezes leva carne na produção, mas o Congolinária optou por deixar os pratos todos veganos. Você acredita que isso altera o caráter de herança dessa culinária? Não acho, não. A gente percebe um movimento, né, bastante grande em direção ao veganismo, né? A gente já nota isso de uma forma muito mais presente na cidade de São Paulo, né? Então a gente tem vários. Eu lembro quando eu trabalhava na Veja São Paulo fazendo crítica de gastronomia, a gente separa, né, em classificações, né, que a gente chama ali de categorizações de restaurantes, e a gente tinha os restaurantes naturais. Né? E ali entrava um pacotão assim, de tudo, inclusive aqueles que serviam peixe. Né? Porque até então podia ser um restaurante natural, né? Olha só o termo que a gente usava, como a coisa vai mudando, né? E ó, que eu não sou tão velha assim. foi tipo ontem isso. E aí, hoje a gente vê esse olhar para a cozinha vegetariana, né? Então, a gente tem vários segmentos, né? É o ovo-lacto-vegetariano, é a cozinha vegana e o macrobiótico. Então, são vários segmentos, né, da cozinha vegetariana dentro desse espectro dessa cozinha que não tem uso da carne ou da proteína animal que seja. Então, acho que é uma tendência, né? Então, a gente vai encontrar isso em diversos tipos de culinária. No Congolinária, eu achei bem interessante isso, porque é um cardápio que tem elementos que a gente já conhece,
né? Então, se a gente olhar para a cozinha baiana, a gente vai ver vários elementos que eles usam nesse restaurante, afinal de contas é do continente africano, né? Sim. Então a gente tem essa influência que existe na nossa cozinha desde muito tempo, né? Então, que está muito mais presente ali, né, no Nordeste. Então, o uso do dendê, né? O acarajé, que também está no cardápio deles. A própria combinação do arroz com feijão, né, gente? Que está muito presente na cozinha deles. O caruru, né? Então, eles trazem esses elementos que já nos são familiares, né? Mas com uma outra roupagem, com toda essa influência do Congo, né? Tirando a carne de cena. E, de novo, a gente percebe esse movimento que é bastante representativo, né, na nossa sociedade, de um consumo menor de carne, né? Mas é uma cozinha que eu fiquei bem curiosa para provar. Que bom. Esse eu não conheço. E antes da gente encerrar, eu quero, claro, uma reflexão sua. A gente sabe que, especialmente em São Paulo, como a gente já tinha conversado, com a pandemia, muitos desses lugares que estão há décadas cozinhando e sendo passados de pai para filho foram, infelizmente, fechados. E, além dessa questão, a gentrificação também está dificultando a manutenção desses estabelecimentos. O bairro do Bom Retiro, que foi destacado no programa, é um dos que sofre muito com isso, inclusive. E, então, pensando nisso, você acha que a culinária de herança é hoje uma espécie ameaçada? E existe algo que quem está ouvindo a gente hoje pode fazer para proteger e preservar esses locais que estão cheios de história e cheios de importância? Nossa, que pergunta é essa? Uma questão mesmo. Quando a gente fala, né, dessa questão da cozinha de herança e vendo tudo que vocês trouxeram desse elenco, que, aliás, foi uma seleção muito feliz, né? Porque vocês saíram da zona de conforto, né, da cozinha japonesa que a gente tem de montão na cidade, né, a própria italiana, portuguesa, francesa, né, que são essas cozinhas mais famosas, e foram buscar essas outras referências que são as menos exploradas, vamos dizer assim, quando a gente conversa sobre cozinha. O que eu penso disso é que, assim, como, de novo, né, o restaurante, a cozinha é um organismo muito vivo, né? A gente não vai parar de comer, os restaurantes não vão parar de existir, e esses pratos, a gente tem os pratos de resistência. Eu acho que, assim, ao longo da história, é claro que alguns preparos, algum tipo de comida vai entrando em desuso mesmo, né? Por uma questão da dietética da moda, né? A gente acabou de falar agora desse movimento vegano, que eu acho que tende a crescer, né? Então, hoje a gente vê menos churrascarias abrindo e vê mais esse tipo de restaurante abrindo. Isso quer dizer que as churrascarias vão deixar de existir? Eu acho que não, né? A gente vai continuar tendo pessoas que comem carne e vão procurar esse tipo de lugar, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem espaço para tudo. O que eu observo dentro do cenário da cozinha italiana é que essas cantinas que a gente tem nesse estereótipo do bexiga, né? Com as bandeiras, as garrafas de Chianti, como a gente já falou, vão abrir novas cantinas desse tipo? Eu arrisco dizer que não, porque ela tem já uma identidade, algo que traz uma noção de um passado, sabe? E a gente vive numa cidade, falando de São Paulo, que busca novidades. A gente quer tudo que é novo, né? Veja o colombiano dizendo aqui pra gente, olha, São Paulo é muito receptiva. E é mesmo, a gente quer tudo que é novo, né? Então, entre um restaurante que abre, que tá super comentado, né, os influencers todos colocando e tal, e se eu tenho dinheiro para pagar, será que eu vou nesse ou eu vou comer a feijoada do Bolinha, que eu já conheço, né? E gosto. Mas em qual deles eu vou? Eu quero conhecer o novo. Sim. Então, isso é um comportamento. Então, eu acho que a cidade tem esse espaço para todo mundo, né? Eu acho que cabe, porque a gente tem uma grande parcela da população que não é novidadeira. E isso eu ouço muito dos restaurantes, quando a gente vai conversar, fazer entrevistas e perguntar em que momento que esse cardápio vai ser alterado, o que ele traz de novo. Muitos falam, não, isso aqui eu não posso tirar de jeito nenhum,
porque o meu cliente vem para comer isso. Se você olhar o cardápio do Bolinha, já que eu dei o exemplo da feijoada, é um cardápio enorme. Mas as pessoas nem olham aquele cardápio, elas vão para comer a feijoada, que serve 24 horas por dia. Tem feijoada lá, você já sabe o que você vai comer, né? Então, eu acho que a gente tem um papel, né, enquanto consumidores e cada um dentro da sua própria história de vida. E eu tenho certeza que cada um aqui, vocês, quem está nos ouvindo, tem uma comida que é de afeto. Sim. Né? Tem aquela comida que te leva para uma história, para um momento de vida, para uma pessoa que você ama e ocupa um lugar muito especial dentro da sua vida, sabe? Então, a cozinha de afeto, a cozinha de herança é isso, é esse afeto, sabe? É o bolinho de chuva que a minha mãe fazia, sabe? É o arroz de forno, que até muito tempo eu acreditava que aquilo era risoto, e aí só quando eu comecei a frequentar restaurante que eu vi que aquilo que a minha mãe fazia não era risoto, sabe? Então, aquilo para mim é cozinha de herança. E que de vez em quando eu vou fazer. Eu vou encontrar isso em restaurante? Nem sempre, né? Então, nem sempre. E aí, se a gente for olhar um pouco o movimento que a cidade hoje proporciona em termos de novos negócios e os chefes de cozinha têm feito, a gente ouve muito falar em comfort food, em comida afetiva. Coisas que estão mais na moda hoje. No prato do dia, às vezes tem lá um arroz com feijão e um ovo, sabe? Que é coisa que 10 anos atrás você não ia em restaurante para comer arroz com feijão e ovo, um picadinho, sabe? Era uma coisa que, vou sair para comer fora, para comer isso. E hoje a gente já começa a ver as pessoas procurando esse tipo de comida, sabe? Então, assim, eu acho que o espaço sempre vai ter, mas eu acho que eles se transformam. Fica o convite para visitar esses restaurantes que a gente citou. Fica para Silvana também, que comentou que não conhece todos os restaurantes ainda. Para prestigiar esses lugares, para preservá-los, para que eles continuem perseverando e que a gente possa, enfim, ver, apesar de, claro, serem mais raros, a gente vê eles e continuar encontrando essas pérolas escondidas por São Paulo, né? Que eu sinto que é assim que você conhece a cidade de verdade, pelo estômago. Muito obrigada, Silvana, pela presença. Ilustre Por ter conversado tão bem com a gente, explicado. Acho que fez muito mais sentido agora. E aí, você vai falando e a gente vai lembrando daquela comida que era de vó, que nem fiquei todo mundo conhece. Aqui, sim, ela olhando nos meus olhos aqui. Fiquei emocionada, de verdade, é mesmo. Muito obrigada, Rô. Eu aqui agradeço ao convite, adorei estar aqui com vocês. E cozinha de herança é isso, né? É afeto, é sentimento, é história, é memória. E é aquilo que a gente não quer que as pessoas esqueçam, né? A gente revive uma história por meio de um prato, né? Sim. Então, acho que é um pouco esse objetivo da cozinha de herança. Então, agradeço muito a vocês. Espero ter contribuído de verdade aí, ter feito despertar aí algumas receitas do caderninho das avós, das mães e tal, e que vocês realmente entrem na cozinha e preparem esses pratos, porque é isso, cozinha é memória, é cultura e é a história da vida da gente, né? Obrigada, gente. Até uma próxima. Silvana. O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Bom dia para todo mundo. Esse programa foi apresentado por Sofia Kercher e Jaqueline Silva e teve a participação de Silvana Azevedo. As reportagens do especial são de Beatriz Lopomo, Beatriz Hermínio, Sofia Kercher, Thiago Gelli, Jaqueline Silva e Aline Novakoski. Neste programa você ouviu músicas da Jewish Starlight Orchestra. O programa foi veiculado com fins didáticos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.